Olá, gente querida do Brasil, do mundo, aonde quer que você esteja acompanhando neste momento a transmissão aqui no YouTube Leia Miranda Oficial. Aceite a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um instante de meditação na palavra do Senhor nosso Deus. Nada melhor do que meditar, assim como a Bíblia Sagrada já nos orienta, meditar na lei do Senhor dia e noite. Meditar na lei do Senhor nada mais é do que ter em mente todo o tempo a palavra de Deus, guardando-a no seu coração. Em Salmos nós podemos ler uma passagem que diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E assim, hoje, nós vamos ter a confirmação desta palavra aos nossos corações. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, lendo a primeira epístola do apóstolo João, um dos seguidores, um dos discípulos de Cristo Jesus. Vamos ler apenas 3 versículos da palavra do Senhor. 1 de João, capítulo 1, verso 5 a seguir. Diz assim: Deus é luz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Linda passagem bíblica da primeira epístola do apóstolo João, escrevendo para as igrejas do Senhor que já haviam sido implantadas tão logo o Senhor Jesus voltou aos céus. Ele deixou ordem direta a seus discípulos: saiam pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E foi o que os discípulos fizeram. E a cada local aonde eles foram, em cada lugar onde eles estiveram, eles foram implantando igrejas, que nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúnem para a comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus. E Paulo escrevendo, ou seja, João escrevendo a uma das igrejas ou a todas as igrejas que ele havia implantado, ele começou a falar acerca de Deus, da pureza do Senhor, da luz que brilha em meio às trevas. E ele diz claramente: Deus é luz e não há nele treva alguma. Se você diz que está em Deus, mas não tem sido a luz do mundo, você não está dizendo a verdade. É muito comum nos dias atuais olharmos para uma pessoa que se diz crente, salva em Cristo Jesus, e não percebermos nesta pessoa a luz divina brilhando em meio às trevas que nos rodeiam. Sim, porque neste mundo aonde nós estamos vivendo por um período apenas de tempo, até que Jesus volte para nos levar a habitar junto com ele nas mansões celestiais, nós estamos vivendo num mundo tenebroso, num mundo de trevas, aonde o pecado tem imperado. O pecado tem tomado conta, e onde o pecado está, ali existem trevas, ali existe escuridão. Mas nós, como luz do mundo, porque somos salvos em Cristo Jesus, brilhamos em meio a toda essa densa treva. Mas, conforme eu vinha dizendo, nos dias atuais tem sido bastante difícil nós olharmos uma pessoa
e enxergarmos nesta pessoa a luz divina brilhando através dela na escuridão. E eu não estou dizendo aqui sobre a maneira como a pessoa está se trajando, mas estou falando sobre a maneira como a pessoa está se portando entre todas as demais pessoas. Quando nós brilhamos em meio às trevas, nós temos um comportamento diferente, como filhos da luz, daquelas pessoas que têm um comportamento como filhos das trevas. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que existe uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Entre aquele que é filho de Deus, não apenas criatura, e aquele que apenas foi criado por Deus. Porque existe sim esta grande diferença entre um ser humano e outro. Todos nós fomos criados por Deus, todos nós somos criatura do Senhor, feitura dele. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós aceitamos a Cristo Jesus e fazemos dele o Senhor da nossa vida, nós nos tornamos filhos, filhas, deixamos de ser simples criaturas, deixamos de ser apenas pessoas criadas por Deus e passamos a ser filhos benditos e filhas amadas do Pai Celestial. E aquele que é filho, aquela que é filha, brilha no meio das trevas. E a confirmação está aqui, nesta passagem, que João escreve às igrejas do Senhor, dizendo: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o que nos impede de brilharmos em meio às trevas? É quando nós queremos nos igualar àquelas pessoas, ao povo que não serve a Deus. Quando você se envergonha do Evangelho de Jesus, quando você, para não ser taxado ou taxada de cafona, de careta, de atrasado, de ultrapassado, você começa a agir como aqueles que não têm a luz de Cristo Jesus brilhando em seu interior. Aí você começa a ter atitudes semelhantes ao povo que vive nas trevas e não brilha em meio à escuridão. O seu falar se torna semelhante ao povo que é apenas criatura e não filho, não filha de Deus. E aí você não pode dizer que você está em comunhão, que você tem comunhão com o Senhor. Ele está dizendo, João está dizendo aqui, se você diz que tem comunhão com o Senhor, mas não brilha, você está mentindo e não há luz em você. E quando nós, tendo sido salvos, tendo sido redimidos, tendo sido resgatados, tendo entregado a nossa vida ao Senhor, agimos em desacordo com aquilo que a lei do Senhor determina, mas agimos de acordo com o povo que não brilha em meio à escuridão, então nós estamos, na verdade, apartados de Deus. Mas vejam que há ainda uma esperança. Há esperança para aquele que se chega a Deus arrependido dos seus pecados e entregando tudo nas mãos do Senhor, se converte dos seus maus caminhos. Deus está pronto a perdoar, para que a sua luz volte a brilhar em meio à escuridão, para que você se destaque e seja conhecido como alguém que é um exemplo de Cristo Jesus aqui na terra. Talvez uma pessoa ou duas
possa vir, digamos assim, designado ou enviado por Satanás, possa vir chamar você de ultrapassado, cafona, careta, retrógrado, mas a grande maioria das pessoas que convivem com você no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, ou mesmo dentro da igreja, ou entre a sua parentela, vai reconhecer que você é diferente, que você faz a diferença aonde chega, que você age de maneira muito diferente no trabalho, na vila, no bairro, no vilarejo ou mesmo na sua rua. E com o passar do tempo, estas mesmas pessoas que um dia olharam para você e viram você como alguém cafona, careta, ultrapassado, atrasado, vão reconhecer e dizer que você é alguém que serve como exemplo para uma sociedade ótima, para uma sociedade excelente, porque os filhos de Deus, as filhas de Deus, contribuem para uma sociedade melhor. Quando eu digo que ainda há esperança para aquela pessoa que quer estar em comunhão com Deus, mas até o dia de hoje vinha fazendo escolhas erradas para não ser isolado, para não ser marginalizado, para não ser criticado, mas reconhece que isso não fará com que você brilhe em meio às trevas. Quando eu digo que há esperança para esta pessoa, é porque a Bíblia Sagrada continua dizendo aqui, vamos ler: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tendo o nosso pecado purificado, sem sombra de dúvida, nós passamos a brilhar em meio às trevas, porque quando o pecado é expulso da nossa vida, o Espírito Santo vem habitar em nós, nos tornamos templo, morada do Altíssimo, através do seu Espírito habitando em nosso ser. E não há como impedir a luz do Senhor de brilhar através de nós, quando em nós está habitando o Espírito de Deus. E aí, este sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, nos purifica do pecado, nos lava da iniquidade. Nós passamos a brilhar em meio à escuridão. E quer saber de um segredo? Quando você está em íntima comunhão com o Senhor, as críticas não atingem você. O que as pessoas falam a seu respeito, você tem certeza que não é verdade, porque a sua identidade passa a ser a identidade de um filho bendito de Deus, uma filha amada do Pai Celestial. E as críticas não te atingem, não vão ter mais o poder de colocar você para baixo, de ferir o seu coração, de atingir a sua alma. Por quê? Porque o Espírito Santo é escudo, Jesus é fortaleza, Deus, o Pai, é proteção para todas estas adversidades. Eu quero que você ore comigo neste momento. Você que até o dia de hoje, mesmo já tendo entregado a sua vida ao Senhor, não tinha forças para ser luz no meio da escuridão. Nós vamos orar e a partir de hoje, Deus trará a você a capacidade para isso, forças para isso, e você vai abandonar tudo aquilo que tem feito você ser apagado, não brilhar em meio à escuridão. Tudo isso Deus vai afastar e você vai passar a brilhar com a luz de Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, Pai de amor e bondade,
Neste momento nós oramos suplicando, ó Deus, o teu agir glorioso sobre estas vidas, destas pessoas que estão orando junto comigo. Estas pessoas, ó Pai, almejam do fundo do seu coração abandonar tudo aquilo que não te agrada, rejeitar tudo aquilo que o mundo oferece, para que possam ser luz, luz de Cristo, luz divina brilhando em meio à escuridão. Estas pessoas, ó Pai, querem ter a capacidade dada pelo teu Espírito Santo de se tornarem exemplos de cidadãos dos céus, de filhos benditos e de filhas amadas do Pai Celestial. Vem agora, Senhor, pelo teu poder, pela tua misericórdia, através do sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, purificar estas vidas, lavar completamente, tirando a iniquidade, o pecado, para que estas pessoas brilhem e sejam exemplos para uma sociedade boa, ótima, excelente, para que possam contribuir, Senhor, para que toda a sua comunidade, todo o seu bairro, toda a sua parentela, toda a sua família também cheguem ao conhecimento de quem é Deus e do teu poder, ó Pai, para transformar vidas, para fazer-nos brilhar em meio à escuridão deste mundo. Toma, Senhor, a nossa vida para o teu agir, que sejamos instrumentos de valor em tuas mãos, a fim de que outras pessoas também cheguem ao conhecimento de quem é Deus por nosso intermédio. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos na certeza da tua resposta. Amém, Senhor. Amém. Não se esqueça, há esperança para você, se você quer realmente brilhar em meio a toda esta escuridão. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Deus abençoe a todos vocês. Na próxima semana estarei aqui novamente com mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Compartilhe agora este vídeo para o maior número de pessoas, a fim de que você esteja, através disso, evangelizando, ganhando almas para Jesus e trazendo de volta para o caminho do Senhor aqueles que estão apartados de Deus. Que o Senhor te capacite para isso e que abençoe a cada um. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta.